Doutora Mara pode gravar, não sei se... Já começou a gravar. Boa noite. Boa noite, gente. Então, hoje eu vou falar do papel do Doppler transcraniano na avaliação de shunt direita e esquerda. Deixa eu só desligar aqui uma coisinha. Pronto. Tá certo. Então, quando é que a gente usa, né, o Doppler transcraniano na avaliação de shunt direita e esquerda e na avaliação do forame oval patente? Né, hoje a gente vai falar dos princípios do Doppler transcraniano, de como é que a gente faz a detecção de sinais microembólicos, comparar os métodos de imagem no diagnóstico do forame oval patente, falar um pouquinho sobre a técnica, como que a gente faz o teste de microbolhas para o diagnóstico do shunt, a classificação do shunt direita e esquerda. Então, são dois aparelhos principais, né, que a gente usa para fazer o Doppler transcraniano. A gente tem um aparelho de Doppler transcraniano dedicado, que a gente vai avaliar a curva espectral, o modo M, e a avaliação dos sinais microembólicos, e o duplex também. Os dois métodos a gente pode utilizar na avaliação de sinais microembólicos, sendo que o duplex a gente não vai ter o capacete de monitorização. Então, quando a gente faz uma monitorização mais prolongada, o dedicado geralmente é melhor. Então, como é que é o aparelho dedicado, né? Aquele probe de 2 MHz, e a gente pode utilizar o capacete para monitorizar e também para contar a presença dos sinais microembólicos. E mais recentemente a gente tem também o probe robótico, que ele vai fazer a identificação da artéria cerebral da média e pode fazer a monitorização também. E esse é o aparelho de duplex, né, que a gente faz com ultrassom convencional, e o probe de ecocardiograma. Quando a gente faz a pesquisa de shunt pelo Doppler transcraniano, na verdade a gente sabe que vai ter um shunt direita e esquerda, mas a gente não consegue localizar. A gente vai precisar de outros exames para ajudar a localizar o shunt. Isso por quê? Pode ser um shunt vindo do coração, por exemplo, o forame oval patente, ou um shunt extracardíaco, por exemplo, um shunt pulmonar, que pode ocorrer em 11% dos casos. O que pode ajudar a gente em que período que acontece a passagem dos microêmbolos, se é mais precoce ou mais tardio, pode indicar um ou outro, mas geralmente a gente vai precisar de um outro exame para avaliar melhor. E aí no Doppler o que a gente vai ver são os sinais de alta intensidade, que são os microêmbolos, e a gente vai fazer a contagem para avaliar o tamanho do shunt, né? Então, esses são os métodos de imagem que a gente tem para avaliar o forame oval patente. A gente tem um eco transtorácico, que tem uma sensibilidade mais baixa para forame oval patente, né? A gente pode fazer o teste de microbolhas, que também pode ser realizado no transtorácico. O transesofágico seria o padrão ouro, né, que ele consegue visualizar o forame oval patente, tem uma sensibilidade maior e especificidade maior, chega a 100% na avaliação do FOP, mas tem um problema que geralmente os pacientes estão sedados, então às vezes é difícil fazer a manobra de valsalva na avaliação do grau do shunt e da passagem de microbolhas nesses pacientes. E a gente tem o Doppler transcraniano, que vai ajudar a gente a detectar e quantificar a magnitude do forame oval patente, e hoje a gente sabe como essa quantificação é importante até para a gente fazer a opção terapêutica desses pacientes. E a gente vai conseguir, como o paciente fica acordado, é fácil a gente indicar e pedir para o paciente fazer a manobra de valsalva, tá certo? Então, aqui é uma correlação, né, do exame de ecocardiograma, mostrando a passagem das microbolhas, e o exame de Doppler transcraniano com os graus diferentes de shunt, que eu vou detalhar para vocês mais para frente. Então, esse estudo foi interessante, que ele mostrou a diferença de sensibilidade e especificidade dos diferentes métodos, né? Então, o eco transtorácico realmente tem uma sensibilidade muito baixa. Então, quando a gente está falando do AVC no paciente jovem, é importante a gente aumentar a investigação, né, com Doppler transcraniano, com pesquisa de microbolhas, ou um eco transesofágico, né, que tem uma sensibilidade maior do que 90%, os dois métodos, né? Então, os dois podem ser um bom método de triagem para avaliação e identificação do forame oval patente. E esse foi um estudo brasileiro do professor Marcos Lange, da doutora Viviane Zétola, que avaliou a correlação do eco transesofágico com o Doppler transcraniano, mostrando uma sensibilidade do Doppler de 92% e especificidade de 82%. E esse foi o estudo mais antigo, e o estudo mais recente também
de 2022, a doutora Viviane Zétola, mostrando a especificidade de 91% e sensibilidade de 95%. Então, realmente, é um exame muito bom para identificação e quantificação do forame. Então, quais seriam as vantagens, né? O método não invasivo, a beira-leito, né? Que a gente não tem dificuldade não precisa sedar o paciente, é um exame seguro, né? E algumas desvantagens é que alguns pacientes têm uma dificuldade da gente avaliar a janela temporal, né? Existem classificações diferentes, então a gente precisa saber direitinho qual a classificação que a gente está utilizando na graduação do shunt, e a gente não consegue localizar, né? Apesar da gente conseguir identificar e graduar o shunt, a gente não sabe dizer se vem, por exemplo, do coração ou do pulmão, então a gente precisaria de um exame a mais, né? Então esse aqui é o algoritmo diagnóstico do último guideline da American Heart, né? Mostrando que a gente pode fazer na pesquisa de FOP tanto o ecocardiograma quanto o Doppler transcraniano, né? O eco transtorácico. E aí, se o eco transtorácico for negativo, a gente vai fazer o transesofágico ou o Doppler. Se o Doppler for negativo, a gente já tem uma certeza maior que esse paciente não tem forame, e aí a gente não precisa continuar com a investigação. Então, com um paciente com Doppler normal, a gente não precisaria passar para o ecocardiograma transesofágico. Mas se a gente achar o shunt no Doppler, a gente vai precisar fazer o eco transesofágico, que é o exame mais invasivo, para identificar realmente se existe um forame oval patente ou se o shunt é em outra região. E para a gente fazer a avaliação de shunt direita e esquerda, a gente tem um consenso, que é o consenso latino-americano, foi realizado também por brasileiros, né, como a Viviane Zétola, Marcos Lange, o Otávio Pontes Neto, Rodrigo Bazan, né, além de outros profissionais da América Latina. Então, o que ele recomenda, né, na técnica? O paciente, o ideal é que ele esteja numa posição supina, deitado. A gente pode utilizar o transdutor de 2 MHz bilateral ou unilateral, né? Então, a gente pode fazer a monitorização bi ou unilateral. E a gente vai avaliar as artérias cerebrais médias nessa profundidade, de 50 a 65 milímetros. Lembrando que a gente fazer unilateral ou bilateral não faz muita diferença. Então, a gente pode utilizar um método ou outro, lembrando que quando a gente quantificar, a gente vai ter que dizer se a monitorização foi bilateral ou unilateral, e a gente vai considerar apenas o lado que teve a maior passagem de shunt. E como é que é a técnica, né? A gente vai pegar a veia do paciente, né? Então, fazer uma punção em veia periférica, agitar a solução salina com 9 ml de soro fisiológico e 1 ml de ar. E aí ele recomenda agitar pelo menos 10 vezes, mas quanto mais melhor para ele ficar bem homogêneo, para a gente formar as microbolhas, né? E essa solução salina ficar bem homogênea. E aí a gente vai injetar em veia periférica. O ideal é que a gente tenha um catéter um pouco mais calibroso, de 18 a 21 gauge, que é para a gente conseguir injetar de forma rápida, né? Não fazer uma injeção muito lenta. Então, depois da injeção, desculpa, a gente vai contar 5 segundos e pedir para o paciente fazer a manobra de Valsalva. Só um momento. Eu tô recuperando. Desculpa, gente, tô recuperando de uma gripe. Vamos voltar lá. Vamos lá. Então, a gente fez a injeção, contou 5 segundos e pediu para o paciente fazer a manobra de Valsalva. E aí, a gente vai contar 10 segundos. O paciente vai fazer a manobra de Valsalva por 10 segundos e soltar. E aí, a gente vai fazer a avaliação dos sinais microembólicos, né? Para a gente ver que a Valsalva foi bem realizada, geralmente vai ter uma redução de cerca de 25% nas velocidades de fluxo, né? Então, a gente sabe que todo paciente tem uma reatividade vascular. Quando a gente faz a Valsalva, tem uma redução na velocidade e depois um aumento compensatório. E geralmente a passagem de microbolhas pode ser antes
da manobra de Valsalva, durante ou depois da manobra. E o que pode ajudar a aumentar a sensibilidade do exame? Então, geralmente a gente usa os 9 ml de soro e 1 ml de ar, como a gente já comentou, mas a gente pode utilizar os 1 ml de sangue para ajudar a gente a aumentar um pouquinho a especificidade. Então, se a gente acrescenta 1 ml de sangue, a gente pode aumentar a sensibilidade para 100% comparado com salina sozinha, que tem uma sensibilidade de 96%. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena para a gente melhorar a sensibilidade do exame. Então, no próprio consenso, ele coloca essas duas possibilidades, de fazer com 9 ml de soro e 1 de ar, ou com 8 de soro, 1 de ar e 1 de sangue, tá certo? A evidência maior seria com 9 e 1. Então, o paciente vai manter a valsalva por 10 segundos, depois respirar normalmente, né, evitar hiperventilar, e a gente repete 3 a 4 vezes para avaliação e graduação do shunt direita e esquerda. Se a gente fez uma primeira vez e o teste já vier com padrão de cortina, então a gente já veio um padrão de shunt máximo, né, um shunt muito grande. A gente não precisa ficar repetindo, né, que a gente já tem uma graduação máxima desse paciente. É possível a gente utilizar o duplex? Sim, então a gente pode utilizar também o duplex na avaliação de shunt direita e esquerda. Esse aqui é um exemplo de graus diferentes de shunt, né, com duplex. Ele não tem um método automático, né, para contagem de microbolhas, né, então é difícil fazer uma graduação, por exemplo, de Spencer, mas uma graduação do consenso internacional, que tem menos de 10, mais de 10 bolhas, padrão de cortina, a gente consegue ver apenas com o duplex. E se o paciente não tiver a janela transtemporal? Não tem como a gente fazer o exame do paciente ou a gente pode fazer de alguma forma. Então, a gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, a possibilidade da gente fazer o Doppler transcraniano com a monitorização do sifão carotídeo e com a sensibilidade e especificidade de em torno de 67%, 73% dos casos. Também seria possível a gente fazer com a monitorização da artéria vertebral. Como a gente está vendo aqui no estudo, né, a monitorização com o capacete da artéria vertebral, avaliando com a sensibilidade e especificidade alta a presença de shunt direita e esquerda. Esse aqui seria um capacete de avaliação que eles utilizaram para avaliação simultânea da média e da vertebral, mostrando que e do sistema vértebro-basilar, mostrando que também seria uma medida efetiva no diagnóstico de shunt. Outro estudo super interessante mostrou a pesquisa de shunt direita e esquerda através do ultrassom de carótida. Então, esse exame de Doppler de carótidas, mostrando a graduação do shunt e uma avaliação com a sensibilidade de em torno de 97, 96 até 100% para a graduação e avaliação do shunt direita e esquerda. Então, também seria uma outra possibilidade, apesar de não ter tanta evidência quanto a gente fazer o exame transcraniano com a técnica que a gente tem na diretriz, tá bom? E aí tem muito paciente que chega pra gente e pergunta, mas doutora, é seguro, a gente vai injetar ar na minha veia? Isso tem algum risco, né? Não tem risco de eu ter AVC? Então, a gente sabe que o exame de Doppler transcraniano para avaliação de shunt é muito seguro, né? Então, esse foi um estudo que avaliou 508 pacientes e mostrou que a taxa de complicações é 0. Então, a gente não tem complicação nenhuma do exame com microbolhas. 1 ml é muito pouco, essas bolhas vão ser reabsorvidas, né? Então, realmente é um exame muito seguro. E quais são as classificações que a gente utiliza, né? Essa é a classificação daquele consenso latino-americano que eu passei para vocês, que vai classificar o shunt como o grau 0, quando não tem nenhum sinal microembólico, grau 1, quando é um shunt pequeno, menor do que 10 sinais microembólicos, grau 2, moderado, de 10 a 20, grau 3, quando é maior ou igual a 20, mas ainda não tem um padrão de cortina, e grau 4, que é o padrão de cortina, que é quando tem
um número tão grande que a gente não consegue nem identificar um MES único, né? Um sinal microembólico único. E quando a gente faz a monitorização bilateral, a gente vai utilizar o lado que tem o maior número de sinais microembólicos, tá certo? Então, aqui nessa imagem, a gente vai ver um shunt leve, moderado e grave com o sinal da cortina. Esse aqui é um vídeo mostrando o exame de um paciente. E por esse exame fica bem claro o sinal da cortina, né? Então, no começo a gente até identifica 1 ou 2 sinais microembólicos, mas depois fica apenas uma cortina, né? Então, tem uma cobertura total da curva espectral e a gente considera um shunt de maior grau, ou grau 4, né? A gente tem a classificação internacional, a classificação europeia, que também é muito utilizada e é que a gente usa lá no Fleury, que a gente categoriza como grau 1, quando é o shunt negativo, grau 2, um shunt de baixo grau, até 10 sinais microembólicos, 3, maior do que 10, e 4, quando é sinal da cortina, né? Então, realmente, é importante, quando a gente vai laudar o exame, a gente explicar qual graduação que a gente está utilizando, né, para ficar mais claro para o médico que vai avaliar o exame. E essa outra classificação é a classificação de Spencer, que ele utiliza até o modo M para ajudar a gente a identificar e graduar a quantidade de sinais microembólicos, e ela é um pouco mais detalhada, então ela vai dividir entre 1 a 10, 11 a 30, 31 a 100, 100 a 300 e maior do que 300 sinais microembólicos. Claro que a gente não vai contar 1 a 1, 300 sinais. Então, essa classificação geralmente é realizada com software automatizado, que aí a gente consegue realmente contabilizar um número grande de sinais microembólicos. E aí, o que vai interferir quando a gente classifica um forame oval patente, um forame oval pequeno, moderado ou grave, né? Isso fez muita diferença a partir de 2017, que vieram os estudos positivos de fechamento do forame oval patente. Então, a maioria dos estudos, né, o RESPECT, o CLOSE, o GOR-REDUCE, eles utilizaram um parâmetro, então eles orientaram o fechamento do FOP e a gente teve evidência no FOP moderado a grande, né, sendo que cada um utilizou uma classificação diferente, ou por ecocardiograma, ou por Doppler, mas geralmente, quando a gente tem mais do que 10 sinais microembólicos, a gente já considera um shunt moderado, então a partir de 10 é geralmente o corte, até para ajudar a gente na identificação de intervenção desses pacientes. Então, concluindo, né, o Doppler transcraniano é um método de alta sensibilidade, seguro, não invasivo para screening do forame oval patente. O exame vai ser realizado pela monitorização da artéria cerebral média com injeção de salina em veia periférica e manobra de valsalva, e a classificação do shunt pode ser em pequeno, moderado ou grande e vai ajudar a gente muito no diagnóstico e no tratamento dos pacientes, tá certo? Então, é isso, gente, de shunt direita e esquerda. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo. Então, tá bom. Vamos passar, então, para a próxima aula. Evita, posso te perguntar das classificações? Por que no Fleury vocês optaram por não usar Spencer? E você viu alguma coisa de literatura que faça diferença? Porque, assim, uma classificação que seja muito mais detalhada, mas que não acrescente nada em conduta, né? Para mim, é menos válida, né? Acho que a simplicidade sempre ajuda. Com certeza. Lá no Fleury, a gente não tem um software de contagem. Então, a gente faz uma contagem meio que manual. E aí não faz sentido, né, a gente contar 300, 200 sinais microembólicos, né? Por isso que a gente acaba utilizando a europeia. E realmente, assim, se tem mais do que 10 sinais microembólicos, geralmente já é considerado um shunt moderado, né? E é isso que faz diferença no tratamento, né? Já estou aqui, viu, Eva? Já cheguei. Tá certo, doutora Mara. Você quer dar sua aula primeiro ou a gente passa para o... Não, eu dou, porque aí você bebe uma aguinha, Pronto. fica tranquila. Boa. Vou pegar uma água enquanto você dá a sua aula, doutora Mara. Então, tem só uma pergunta aqui, né?
pós acompanhamento de fechamento do FOP, até quando é esperado passagem de bolhas, né? Então, geralmente, quando a gente faz o tratamento e o fechamento do FOP, vai demorar um tempo para reepitelizar, né, e para realmente fechar 100% esse shunt. Então, o ideal é esperar pelo menos uns 6 meses para a gente repetir e avaliar quanto que ficou o shunt, né, ou se realmente fechou 100%, né. E aí, a outra pergunta seria no sítio do acesso periférico, né? Geralmente a gente utiliza a veia anticubital, né? Esse é o principal, né? Mas não existe uma obrigatoriedade, assim, de veia periférica. Às vezes você tem dificuldade de pegar uma, pode mudar, né? Geralmente no membro superior. Mas é engraçado, Evinha, que tem um trabalho que mostra que se você injetar um femoral, a sensibilidade é maior por causa da trajetória, que vai direto na entrada do átrio e do ventrículo. Então, assim, tem um trabalho que mostrou isso, e acho que é importante também frisar não usar a catéter central, né? O Felipe pergunta aqui, nos casos em que há shunt residual após 6 meses, fazem nova avaliação do dispositivo? Felipe, olha, pelo que eu acompanho dos pacientes, eu já vi paciente que continuou passando bolhas até um ano e meio, tá? Pós fechamento de forame. O mais importante é, normalmente, some o shunt, mas quando presente, a gradação tem que ser bem menor do que a primeira. Eu nunca vi reabordagem, tá? Não tenho nenhuma experiência com isso. Essa é uma pergunta super interessante, Mara, porque quem fecha tem até uma certa resistência, porque o nosso exame é um exame muito sensível, de pedir o Doppler, como a Evinha explicou, principalmente de pedir precoce, né? E, assim, a minha discussão com várias pessoas, principalmente com o Pedro Lemos, que eu acho que é uma das pessoas que mais faz oclusão de forame, é o seguinte, realmente, assim, se você tem um ectranso torácico mostrando a prótese bem locada, e você tem passagem, aquilo é micropassagem. Então, assim, a gente tem que lembrar que é microbolha, né? Então, não passa um coágulo para ocluir a cerebral média. Então, também não tem... E eu já peguei paciente, assim, de o cardiologista dizer que tinha que reabordar o paciente porque continuou com shunt. Eu tenho um paciente que, inclusive, continuou com shunt significativo. E assim, a avaliação de quem fez o procedimento, depois do transesofágico, foi assim, olha, a prótese está super bem locada, está passando mesmo, porque não epitelizou, mas isso até é um estudo bem interessante de fazer, né? Qual é o risco de evento residual depois que você fecha e tem shunt residual? Ninguém sabe, mas a interpretação anatômica é de que o paciente não tem mais risco, se tiver a prótese bem locada. Exatamente, é isso aí. Eu, inclusive, assim, até bem parecido também, eu tive um paciente também que ele me falou que o cardiologista queria voltar a reabordar e que precisaria ampliar o forame para novamente depois, né, acomodar bem. Então, vê que isso é uma grande loucura, né? É totalmente sem sentido, né? Não. E imagina vocês, né? Se o risco, ou seja, a recorrência de evento numa pessoa que tem o forame oval patente / shunt, já é uma recorrência baixa, imagina quem fechou o forame e aquele shunt, em tese, reduziu. Aí eu fico imaginando, o risco é muito menor, então eu também não vejo muito sentido, não. É isso aí. Já compartilhei minha tela aqui, vocês estão visualizando no modo apresentação? Estamos sim, doutora. Excelente. Então, assim, o meu tópico, eu queria agradecer a presença de todos aqui na sala, 8 horas da noite, quarta-feira, o pessoal já está começando a ficar cansado da semana, mas, assim, agradecer a presença, agradecer o convite da doutora Eva, da doutora Daniele, para apresentar esse tópico, é um tópico bastante interessante do Doppler transcraniano, aspectos do Doppler transcraniano em estenoses e oclusões arteriais intracranianas por óbvio, tá? Então, assim, só recapitulando as apresentações das aulas do ano de ontem e de anteontem, então, os conceitos gerais de Doppler, todo mundo já sabe, é um exame
de ultrassom, que avalia as velocidades de fluxo sanguíneo e outros parâmetros hemodinâmicos das artérias intracranianas, tem suas vantagens, desvantagens. A gente sabe que nos últimos anos, desenvolvimento de aparelhos, softwares, aplicações dentro dos aparelhos e o do próprio duplex aumentaram e desenvolveram enormemente a aplicação e as indicações desse exame na nossa prática de neurovascular, tá? Mas a gente sabe que nosso exame tem certas limitações, então uma das limitações principais, especificamente no Doppler transcraniano convencional, que é o dedicado, que é o que vê só o espectro, exatamente é um exame cego, não vê imagens, né? Ele não avalia todos os segmentos das artérias intracranianas, avalia os segmentos curtos dessas grandes artérias intracranianas, com exceção da basilar, tá? Tem achados variáveis em diferentes condições vasculares e aquelas interações que a gente já viu, ontem o Igor explicitou bem, né, hematócrito, droga vasativa, várias coisas podem alterar essas velocidades e esses índices, e existe essa coisa da dependência do examinador, como qualquer exame de ultrassonografia, tá? Então, essas são as artérias que a gente avalia, na verdade, segmentos arteriais, então, segmento da cerebral média, da cerebral anterior, apenas A1, da posterior, apenas P1 e P2, da vertebral intracraniana, por exemplo, apenas a V4, e a única artéria que a gente consegue avaliar de uma forma total é realmente a basilar, e isso se você percorrer todo o segmento, toda a artéria basilar, ali na hora que você está fazendo o registro das artérias. Eu gosto muito desse diagrama para a gente ter uma visão espacial, então vejam aqui no meu mouse, onde está o probe na janela temporal e o segmento que a gente costuma ver, né, M1, A1, P1 e a carótida interna distal. Esse é um diagrama super lindo desse artigo de revisão, um artigo antigo de 2007, mas que é bastante interessante a gente ler, mostrando o probe exatamente na região da pálpebra e o corte sagital do globo ocular, mostrando exatamente que o probe pega num ângulo praticamente zero, exatamente a artéria oftálmica, e ele consegue pegar a carótida interna tanto no fluxo contra quanto no fluxo a favor do probe, tá? E aqui um diagrama do mesmo capítulo de revisão mostrando a janela occipital. Então, para começar a falar sobre essa aula, é importante a gente ter em mente, pessoal, que nessas grandes artérias intracranianas, a gente tem que ter em mente que é raro você ter um polígono de Willis totalmente completo, bonitinho, simétrico, com as artérias do mesmo tamanho, do mesmo calibre, com o mesmo valor de velocidades. Então, é muito frequente a gente pegar essas variações, ou uma hipoplasia no segmento do território anterior, uma hipoplasia no segmento P1, ou de um lado ou do outro, ou variante fetal levando ao segmento P1 maior ou menor de um lado ou do outro, tá? E, inclusive, nas artérias vertebrais, muito frequente haver uma diferença de velocidades entre uma vertebral e outra. Então, isso é importante para a gente interpretar esse exame normal e quando o exame não está normal, tá bom? Então, esse slide é para mostrar para vocês que as estenoses e oclusões intracranianas, elas estão presentes nas indicações principais do Doppler transcraniano e elas podem estar aumentadas, por exemplo, velocidades aumentadas em várias situações, hiperemia, vasoespasmo, alteração de PaO2, PaCO2, a própria estenose arterial intracraniana e outras condições em que você pode ter aumento de velocidade e não necessariamente significa uma estenose ou uma oclusão arterial. Da mesma forma que outros parâmetros, como, por exemplo, um dos principais que a gente avalia, índice de pulsatilidade, tá? Pode estar alterado tanto em oclusão quanto em estenose arterial intracraniana, tá bom? Esse gráfico é um gráfico do livro trecho do Alexandrov, que é bastante interessante, porque ele mostra para a gente esse conceito da curva de Spencer. Qual é a correlação entre a luz do vaso e o seu redução desse diâmetro da luz luminal do vaso com a velocidade de fluxo sanguíneo. Então, vejam aqui que é um gráfico que tem o eixo X e o eixo Y. Esse eixo X significa a redução do diâmetro do vaso, tá?
Então, se o vaso, ele tem um diâmetro normal, e se ele tem uma redução até 100%, essa velocidade de fluxo sanguíneo, que aqui é essa curva aqui, tá? E, consequentemente, a numeração, ela vai variar à medida que esse diâmetro ele vai reduzindo, de 20%, 30%, 40%, 50%. Existe um momento, por exemplo, estenoses mais críticas, acima de 80%, 90%, em que essa velocidade de fluxo sanguíneo, isso é física, tá? Ela chega num pico, ela atinge um pico quando tem um determinado redução do diâmetro, e à medida que esse diâmetro vai reduzindo mais ainda, aproximando-se de uma oclusão, ou seja, 100%, essa velocidade de fluxo, ela cai enormemente, de forma expressiva, atingindo valores menores do que os valores considerados normais, tá? Então, isso é importante para a gente ter em mente que uma estenose intracraniana, dependendo do grau de redução do diâmetro, ela pode se comportar ou com aumento de velocidade ou com redução da velocidade de fluxo sanguíneo, tá? Então, vejam aqui um outro diagrama, aqui já de um capítulo, tá, de revisão, mostrando que o fluxo, a velocidade, com uma redução de diâmetro em torno de 30%, tem uma velocidade. À medida que essa redução de diâmetro ela vai aumentando, essa velocidade ela pode ser aumentada e ela promove uma circulação e uma alteração hemodinâmica local que gera, por exemplo, aqueles sopros ou aumento do som que a gente ouve no Doppler, o som fica mais agudo e o som fica com aquele aspecto de turbilhonamento local, tá? Então, isso decorre dessas alterações de diâmetro na luz do vaso, e isso alterando a velocidade do fluxo naquele local, tá? Então, assim, e de uma forma geral, uma estenose focal, uma estenose num segmento curto da artéria intracraniana, ela costuma dar o quê? No Doppler? Aumento das velocidades de fluxo sanguíneo, dependendo do grau da estenose, na maioria das vezes é isso, sopros, então aquele som, parecendo um sopro mesmo, black holes, isso naquele gráfico do modo M, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, essa é a característica do turbilhonamento local, tá? E quando você vai avaliar o segmento arterial como um todo, usualmente, quando tem uma estenose que tem comprometimento hemodinâmico, você costuma ver no local da estenose esse aumento focal da velocidade, aqui vejam, uma velocidade média em torno de 56, isso aqui era uma estenose comprovada por exame de imagem, tá? E num segmento posterior, distal a essa estenose, o mais comum é você ver esse padrão de blunted, ou achatado, a velocidade de fluxo sanguíneo reduzida distal a essa estenose. Outras alterações que costumam acontecer, mas de uma forma menos frequente, por exemplo, microembolização distal, você pode ver numa estenose focal à distante, mas é uma condição mais rara. E aumento focal dos índices de pulsatilidade, usualmente no local da estenose, e IPs diferentes no mesmo segmento arterial, que é uma coisa incomum de você observar, tá? Então, assim, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma estenose focal, levando a infartos em região de fronteira e em região de perfurantes, no território da cerebral média, tá? E se você bater o Doppler aqui, você vai ver velocidades normais, proximal, velocidades normais ou um padrão achatado distal, usualmente você consegue ver até velocidades normais distal, e nesse segmento certamente vai ter um aumento de velocidade de acordo com esse padrão do Doppler transcraniano, tá? Então, na estenose que não é focal, ou seja, na estenose mais longa, mais difusa, ao longo daquele vaso inteiro, o mais frequente é você ver um padrão de redução de velocidade de fluxo sanguíneo, não vai ter aquela alteração hemodinâmica focal, e esse padrão mais achatado em todo o segmento da artéria que está afetado, a gente vai mostrar exemplos para vocês. Além disso, se houver essas alterações, você pode ou não ter sinais de circulação colateral, que nada mais é do que mecanismos hemodinâmicos compensatórios para aquela estenose intracraniana, tá? Então, esse é um gráfico também de um outro artigo de revisão, mostrando exatamente a comparação dessas estenoses que são mais longas
tá, em segmentos mais longos, levando a esse padrão mais achatado, e aqui, se a gente observar na curva de Spencer, esse paciente, ele está provavelmente localizado aqui, na curva, na redução do diâmetro, e quando há uma estenose focal entremeada por segmentos com luz normal, o mais comum é esse padrão de velocidade aumentada, então esse paciente deve estar provavelmente nessa região da curva de Spencer da hemodinâmica cerebral. Então, é bem interessante vocês lerem esses artigos que descrevem essa alteração hemodinâmica da curva de Spencer quando você vai estudar esse assunto que é a estenose intracraniana pelo Doppler, tá? Então, uma outra coisa interessante de a gente entender é que no Doppler transcraniano, a gente faz o diagnóstico da estenose intracraniana e não da etiologia da estenose intracraniana. Ao mesmo tempo, é importante a gente saber, nas doenças, onde são os locais frequentes de acometimento dessas doenças diferentes. Por exemplo, estenoses na doença de Moyamoya, é mais comum na carótida interna distal. Estenoses, por exemplo, na doença aterosclerótica intracraniana, os locais de acometimento mais comum da doença intracraniana, que a gente sabe que são artéria basilar, artérias cerebrais médias, sifões carotídeos e as vertebrais, segmentos B4 intracraniano, tá? Então, é importante a gente entender que o diagnóstico do Doppler é anatômico, estenose ou não, e que há entender as doenças diferentes para a gente saber onde são os locais mais comuns dessas estenoses, tá? Falando da estenose intracraniana, é importante falar para vocês que um dos grandes estudos na área desse tópico de estenose intracraniana, ele analisou todos os pacientes incluídos nesse estudo, no estudo OSID, e ele fez uma comparação com o exame de gold standard, que foi a angiografia cerebral, encontrando valores cut points para você estabelecer pelo Doppler transcraniano o diagnóstico das estenoses intracranianas. E aí, conforme o OSID, tá, os cut points para determinar a estenose intracraniana no Doppler transcraniano são, na M1, acima de 100 centímetros por segundo de velocidades médias, tá, no sifão, acima de 90, e na basilar e vertebrais, acima de 80 centímetros por segundo. Lembrando que, além disso, o paciente teria que ter essas velocidades alteradas apenas em 1 ou 2 profundidades, ou assimetrias acima de 30 centímetros por segundo, ou aquelas outras alterações, como fluxo distal achatado, alargamento do espectro, e aqueles sinais de turbilhonamento ou sopro no local da velocidade de fluxo sanguíneo aumentadas, tá? Se vocês forem ver livros textos, Alexandrov e outros autores, vocês vão ver que cada livro traz a sua tabela de cut point de estenose intracraniana. Você tem que saber mais ou menos quais são os valores considerados normais e acima dos quais, mas isso não é um número fechado, tipo, deu meia-noite, a carruagem virou abóbora. Você tem que saber mais ou menos quais são esses limites. Por exemplo, tem autor que considera M1 120, tem autor que considera basilar acima de 90 ou acima de 60, mas você tem que saber esses estudos principais. Tá? Esse é um artigo de revisão, vejam, de um dos grandes estudiosos em Doppler transcraniano, Alexandrov, e aqui ele detalha várias indicações e os achados esperados dessas alterações, dessas indicações clínicas do estudo do Doppler transcraniano, nas suas indicações específicas, e o que você vai encontrar especificamente nesses pacientes. Então, eu recomendo, é uma outra referência, bibliografia bastante interessante de vocês lerem, tá? E aqui você vê que diagnóstico de estenoses e oclusões, por exemplo, em doença assintomática carotídea é uma das indicações, tá? Agora é a parte da aula em que eu vou explicar para vocês os achados específicos de cada artéria e qual é o padrão que a gente costuma ver, tá? Então, revisando as artérias onde a gente estuda, né, a carótida intracraniana, a gente já viu nas aulas de ontem, anteontem, a anatomia normal, de onde ela se origina, segmentos examinados. Então, por exemplo, na carótida interna intracraniana, a região do sifão, você examina na região orbitária ou pela temporal, tá? E você avalia
esses segmentos do fluxo a favor e contra o probe, exatamente aquele S do sifão. Então, você costuma ver um fluxo bidirecional nessas profundidades, e as velocidades médias encontradas usualmente são menores que 80 centímetros por segundo. Então, a estenose focal da carótida interna da região do sifão carotídeo, você vai identificar uma velocidade de fluxo sanguíneo geralmente acima de 90, tá? Tomando bastante cuidado que essa região tem muita interferência em relação à angulação do probe, em relação à artéria que você está examinando, tá? Um outro sinal que você pode encontrar é um aumento assimétrico dessas velocidades de fluxo sanguíneo, uma diferença acima de 30 centímetros por segundo entre uma artéria e outra, e aqueles sinais clássicos de estenoses em Doppler, turbilhonamento, o blunted distal nas artérias distais. Então, por exemplo, na carótida interna intracraniana seria um padrão mais achatado ou uma velocidade menor encontrada na M1, tá? Ou um padrão de colateral, que no caso aqui, se você tiver uma estenose crítica ou uma oclusão, você pode ter padrões de colateral de indicante anterior ou oftálmica. Então, esse é um Doppler, um exemplo, tá, de uma paciente que tem uma dissecção da carótida intracraniana esquerda. Então, vejam, o sifão carotídeo direito com a velocidade média encontrada em torno de 60. Então, vejam, 60 é um valor já um pouco mais alto de sifão carotídeo, mas ok, está dentro do valor normal, tá? E aqui do lado esquerdo, você vê que tem um sifão carotídeo com uma velocidade média de 99, tá? Então, vejam que existe uma assimetria das velocidades e um valor numérico acima do considerado normal no sifão que está alterado, tá? Além disso, você vê uma cerebral média identificada aqui já, segmento carótido interno e transição com cerebral anterior. Vejam que a profundidade é em torno de 66, também com valor aumentado. Isso é frequente. Quando você vê uma velocidade bastante aumentada num local de estenose, essa velocidade ela se propaga para alguns segmentos distalmente à lesão ou proximalmente à lesão, tá? Partindo agora para a próxima artéria, a artéria cerebral média, artéria, uma das grandes artérias de importância no estudo do Doppler transcraniano, é um ramo da carótida interna intracraniana. A gente consegue identificar pelo Doppler o segmento M1 e o M2 proximal, o fluxo sempre a favor do transdutor, é um fluxo com uma velocidade positiva, usualmente na profundidade de 40 até 60 milímetros, quando você vai insonar a artéria, e com uma velocidade média de fluxo sanguíneo em torno de 40 a 80 centímetros por segundo, tá? E quando você vai identificar que aquela artéria está com alteração? Usualmente uma velocidade de fluxo sanguíneo média acima de 100 centímetros por segundo, tá? Então, de acordo com o OSID, por exemplo, o cut point é 100, tá? Se você tiver uma diferença interhemisférica acima de 30%, você também deve suspeitar que esse local onde tem um aumento da velocidade pode ser um local com alteração, além daqueles características acompanhantes, turbulência, sopros, black holes. Black holes, gente, é a presença de um padrão mais escuro aqui na curva espectral, onde você deveria ter esse padrão colorido, tá? E o padrão achatado distal à estenose, ao local onde você viu o fluxo sanguíneo aumentado, tá? Então, aqui é um exemplo de uma paciente com uma estenose focal no segmento M1 da cerebral média, teve um infarto minor, um AVC minor distal, tá? E você faz o exame de Doppler transcraniano e vejam aqui, não aparece aqui a numeração que o aparelho deu, mas você consegue identificar que a velocidade de pico sistólico é acima de 210 e de fluxo diastólico em torno de 130. Então, a velocidade média é mais ou menos 180 centímetros por segundo. É uma velocidade de fluxo sanguíneo bastante aumentada, exatamente nesse ponto onde tinha uma estenose focal, tá? Esse é um outro exemplo de um paciente que tem uma estenose longa, aquela estenose difusa na artéria cerebral média. Então, vejam vocês que, comparando o segmento M1 do lado esquerdo aqui, LMCA,
e o segmento M1 do lado direito, a gente identifica nitidamente que os valores de velocidades na M1 esquerda estão em torno de 66, 64, 62, 70, vejam vocês, e na M1 direita, em torno de 40, 41, 35, 37. Muitas vezes, o nosso fellow que está começando chega para a gente e fala, mas doutora, as velocidades estão normais, esse aqui está dentro da faixa normal, 60, e esse também, dentro do normal. Como eu sei qual que está menor e qual que está maior? Então, você avalia todas as demais artérias. E você identifica também outros fatores, né? Você pode identificar se tem o IP alterado, se tem aquele turbilhonamento, aquele som, etc. Aqui, vejam que todo esse lado direito está em torno de 40, 35, 37 e 31, tá? Então, certamente esse é o lado normal, anormal, com velocidades menores, tá? E vejam que esse paciente especificamente, ele tem outras alterações. Ele tem uma basilar que bate 81, 82 aqui, ó. Tá vendo? Esse paciente era um paciente que tinha uma história bem rica. É um menino jovem que teve uma hemorragia pequena em gânglios da base, tá? Ele tinha uma alteração super leve no exame clínico e ele tinha um monte de alteração no exame de estudo de vasos e esse foi o motivo pelo qual o neuro falou, olha, eu quero um Doppler transcraniano desse paciente para entender como está a hemodinâmica. E realmente esse exame estava todo alterado. Além daquela assimetria nítida das velocidades nas cerebrais médias, ele tinha todo o sistema vértebro-basilar, vejam, basilar, posteriores e as vertebrais, todas com velocidades aumentadas, em torno de 70, 80. Então, havia uma perda realmente de hierarquia nas velocidades de fluxo sanguíneo. Ele tinha essa artéria cerebral anterior do lado esquerdo bastante aumentada, vejam que as velocidades eram maiores do que a cerebral média, ou seja, outra perda de hierarquia, tá? E ele tinha os sifões assimétricos, vejam, o sifão no lado esquerdo com velocidades consideradas normais, tá? E o sifão do lado direito bastante reduzido, além dele ter, vejam, uma oftálmica normal à direita e uma oftálmica totalmente invertida, tá? Com padrão invertido do lado esquerdo. Então, esse paciente, ele tinha muitas alterações, um exame super difícil de fazer, tá? Objetivamente, esse caso, ele tinha inversão da oftálmica, A1 aumentada à esquerda, assimetria nas cerebrais médias e todo o sistema vértebro-basilar com velocidades super aumentadas. O que é que esse menino tinha? Ele tinha uma doença de moia-moia unilateral, com uma cerebral média quase invisível no exame de angiorressonância, tá? E estenoses nas regiões do sifão carotídeo e com sistema de colateralização via território vértebro-basilar. Por isso, essas velocidades bastante aumentadas nas vertebrais, na basilar e nas duas cerebrais posteriores. É um exame fácil de laudar, de interpretar? Não é. Por isso que muitas vezes você tem que juntar a imagem com os achados do Doppler transcraniano, tá? Então, é isso que ele tinha. Oclusão na carótida interna cervical, colateral via vários sistemas de colateralização e essa oclusão intracraniana, tá? A artéria vertebral é uma artéria que é ramo da subclávia do lado direito e da aorta do lado esquerdo. O segmento que a gente vê com o Doppler é o V4, tem um fluxo negativo contra o transdutor, no sentido cranial, quando a gente avalia aqui a artéria, a janela occipital, nessas profundidades habituais, e a velocidade de fluxo sanguíneo habitual em torno de 20 até 60 em pacientes mais jovens, tá? Quando tem estenose focal, o que a gente vai ver? Mesma coisa, gente, é mais do mesmo. Aumento focal das velocidades de fluxo sanguíneo naqueles cut points, então, vertebral acima de 90. Você pode ter uma diferença entre uma vertebral e outra, lembrando que tem que tomar bastante cuidado, porque é um local onde há, com frequência, hipoplasia, uma vertebral dominante e a outra hipoplásica, tá? E você pode ter aquelas turbulências, ou perda de hierarquia, tá bom? Por exemplo, uma velocidade de vertebral maior do que uma velocidade na artéria basilar. Tomar cuidado apenas com a angulação, porque é uma artéria que ela costuma ter muita tortuosidade, principalmente em pacientes mais idosos, tá? E você pode também
avaliar se há padrão achatado distal ao segmento afetado, tá? Basilar é a mesma coisa, é uma artéria que decorre, que surge da união das duas vertebrais. A gente consegue examinar essa artéria em toda a sua extensão pelo Doppler transcraniano, com fluxo negativo contra o transdutor, nas profundidades usualmente de 80, 82 até 120, e com valores normais de velocidades de 20 a 60. Se a basilar tem acima de 80, 90, tá? E isso é isolado, você tem que abrir o olho, tá? Então, aumento focal de velocidades, aumento das velocidades em poucas medidas da artéria, usualmente você vê velocidades normais nas outras regiões, e os outros achados adicionais, turbulionamento, IPs diferentes, padrão achatado. Lembrando que é interessante a gente saber que a aterosclerose é mais comum nas regiões proximais da basilar, enquanto que padrão de embolia, estenoses ou estreitamento arterial é mais comum no topo, no terço distal da artéria basilar. Eu vou agora trazer alguns casos para vocês. Vejam esse caso, é um paciente que tem uma estenose, uma doença estenoclusiva da artéria basilar, ele teve infartos lacunares, né, padrão lacunar na região da ponte, e ele tem uma basilar com um padrão invertido e um fluxo achatado. Então, vejam que a velocidade média da artéria basilar em torno de 17, positiva, ao contrário do que é o comum da artéria basilar, que é uma velocidade negativa, tá? Esse aqui é uma estenose focal aonde, gente? Então, eu trouxe para vocês tentarem identificar. Vejam que esse lado direito é a cerebral média do lado direito, então, profundidades 46 e subindo, e aqui a cerebral média do lado esquerdo. E aqui, logo de cara, a gente já identifica velocidades normais para um pouco aumentadas do lado direito, com índices normais, e esse lado com um padrão, deixa eu só admitir aqui as pessoas, gente, só um minuto. Tem gente aqui querendo entrar. E nesse exame, a princípio, a gente visualiza que essa artéria cerebral média, segmento M1, ela está totalmente anormal, com padrões de velocidades muito baixas, bem achatados, a curva bem achatada, e com um padrão de índice de pulsatividade muito aumentado, tá? Provavelmente indicando ou uma estenose difusa nesse local, tá? Ou uma estenose proximal a esse local, com um padrão achatado na localização. Então, vejam só, isso aqui se tratava de um paciente que tinha uma doença aterosclerótica intracraniana em todo o segmento da artéria cerebral média, então era uma estenose difusa, né, na cerebral M1, no segmento M1, e ele tinha tido um infarto bem pequeno na zona de perfurantes, tá bom? E esse outro caso, um homem de 68 anos, foi pedido um Doppler para avaliar a reatividade, e o diagnóstico que estava no pedido era esse, átero/oclusão na carótida, tá? Então, vejam que, a princípio, você faz o exame de um lado, faz o exame do outro, aparentemente parece um exame inocente, você vê velocidades nas M1s em torno de 40, 50 do lado esquerdo, em torno de 37, 40 do lado direito. Então, a princípio, eu laudaria, isso aqui eu veria como normal, tá? Aqui já aparece a basilar também com padrão normal, e os índices de pulsatilidade também dentro do normal, tá? Mas prestem bastante atenção. Parece que esse lado aqui tem um índice um pouco maior do que esse aqui, desse outro lado. Então, vamos prosseguir, né? Quando a gente prossegue nas regiões mais profundas, a gente vê que a cerebral anterior desse paciente, tá? Ela tem um valor bastante aumentado, inclusive com perda de hierarquia. Então, vejam, perda de hierarquia é o quê? A cerebral média é para ter velocidade maior do que a cerebral anterior. Aqui está invertido, a cerebral anterior está bastante aumentada, tá? Com um fluxo e um direcionamento normal. E vejam que aqui, a cerebral anterior desse lado esquerdo, ela tem um fluxo invertido, ela está positiva, vejam só, tá? Ela está positiva com um valor considerado normal.
Quando a gente prossegue, a gente vê uma oftálmica do lado direito, normal, uma curva bem apiculada, com um índice em torno de 2, 2,5, e a oftálmica do lado direito, com um fluxo invertido, ela tem uma velocidade negativa, o fluxo contra o transdutor, tá? Então, o que isso significa? Isso aqui é uma colateralização no território anterior esquerdo, tá, gente? Então, olhando para cá, vejam que nas cerebrais médias, quase você não percebe a diferença, tá? Você vê que talvez uma redução muito leve, quase sutil mesmo, do índice de pulsatilidade aqui à esquerda, que você nem valorizaria, mas quando você pega o batom na cueca, como minha amiga Gisele costuma dizer, oftálmica invertida, não tem para onde correr, é sinal de estenose proximal naquele território carotídeo, tá? Então, esse é um Doppler... Marisa, só dando autoria, essa fase não é minha, do doutor Otto Leal Nogueira, pai do Raul Nogueira. Oh, então pronto, é que eu ouço muito da sua boca, então assim, a gente repete os mestres, né? Isso aqui não tem para onde correr, tá? Isso aqui é indicativo de colateralização via sistema comunicante carotídeo externo e indica uma estenose proximal nesse território, tá? É um Doppler clássico de uma oclusão de carótida interna cervical. Na verdade, gente, pode ser uma oclusão na carótida interna cervical, pode ser uma oclusão mais distal cervical, ou uma oclusão, por exemplo, no sifão carotídeo. Não interessa. Significa que a oftálmica foi recrutada e ela inverteu o fluxo, tá? Então, esse Doppler, vocês vão ver, quem vai fazer Doppler, ao longo de suas vidas, vários casos. É um Doppler clássico. Inversão de oftálmica não tem para onde correr. Por isso que eu falo muito para os meninos que estão começando a fazer Doppler. Não deixem de fazer o Doppler e o exame da artéria oftálmica. Por quê? Quanto mais oftálmicas você fizer, mais segurança você vai ter quando observar e identificar esse padrão de inversão da oftálmica. Esse padrão não tem como não reconhecer, mas a gente só reconhece se a gente pega muitas oftálmicas normais e identifica que essa curva está diferente. Essa curva oftálmica, vejam só, uma pulsatilidade reduzida, não é a pulsatilidade da oftálmica comum, tá? E o padrão invertido. Não tem por onde correr, tá? Então, esse paciente tinha assimetria dos IPs muito sutil, menores à esquerda, vejam que, a princípio, na primeira olhada, não valorizaria, e tem um aumento com perda de hierarquia nas velocidades da A1, do lado direito, A1 bastante aumentada à direita, que é onde está indo a colateralização, a inversão da A1 e da A1 esquerda e a inversão da oftálmica esquerda, tá? E como é que a gente coloca isso no laudo? No laudo, a gente, normalmente o laudo onde a gente trabalha, eu e a Eva, a gente costuma colocar essa tabela, tá? Com os valores máximos encontrados, tanto de velocidades quanto dos índices, tá? E como a gente descreve isso? Essa é a conclusão do meu laudo, né? Eu descrevo exatamente o que eu encontro. Tem uma assimetria do índice de pulsatilidade, com valor normal à direita e menor à esquerda, tem uma inversão do fluxo na oftálmica e na A1 esquerda e um aumento na A1 direita. Todos esses achados indicam o quê, pessoal? Não tem como eu dizer, é uma estenose na carótida, é uma estenose crítica ou oclusão, porque isso pode ser em oclusão, ou estenose crítica. Nos proximal ao segmento carotídeo intracraniano do lado esquerdo, tá? Aí, se tem estenose ou oclusão, o exame de vaso vai falar. E, além disso, tem um recrutamento, que é a presença da circulação colateral, via sistema carotídeo externo e via, nesse caso, via sistema comunicante anterior, para o lado alterado. E aí eu escrevo que as velocidades e a resistência estão normais nos demais segmentos. E esse paciente especificamente, o médico pediu vasorreatividade, que depois vai ter uma outra aula, e estava normal, tá? Então, regra basiquinha da neurosonologia, inversão de oftálmica, com certeza, há uma estenose crítica ou oclusão proximal àquela artéria carótida interna ipsilateral, tá? Então, mensagens finais para você.
todos os achados possíveis nas estenoses do Doppler, aumento de velocidade, sopro, turbilhonamento, black holes, essas assimetrias nos hemisférios, quando você vai comparar um lado com o outro, o padrão achatado distal, microembolia mais raro, mas pode acontecer, um aumento focal das estenoses, dos índices de pulsatilidade nessas estenoses difusas, com AVC distal principalmente, tá? IPs diferentes no mesmo segmento, ou diferente do exame global, tá? E a assimetria desses IPs. E lembrar desses sistemas de compensações intracranianos, os sistemas de compensações que são nada mais, nada menos do que as colaterais. Pode ser via sistema carótido externo, invertendo a oftálmica, pode ser via carótida interna contralateral, invertendo ou aumentando as velocidades do segmento A1, que pode ser ipsi ou contralateral. Depois, com o passar da experiência, vocês vão ver que a gente pode encontrar tanto inversão quanto aumento, ou de um lado ou do outro, tá? Pode ser colateral via circulação posterior, como aquele caso da moia-moia no menino que teve sangramento, tá? E, no caso, por exemplo, de roubo de subclávia, oclusões com colateralização de uma vertebral para outra, tá? Então, é importante saber essas compensações hemodinâmicas para a gente identificar e fazer isso, colocar isso no laudo. Olha, esse paciente tem um padrão de estenose com redução de velocidade, tem um recrutamento do sistema colateral tal, tá bom? E sempre não esquecer, o Doppler não faz o diagnóstico etiológico da estenose, ele faz o diagnóstico ultrassonográfico da repercussão hemodinâmica da estenose, tá? Por isso que no nosso laudo lá no laboratório Fleury a gente coloca, não há sinais hemodinâmicos ou sinais ultrassonográficos de estenoses ou oclusões arteriais, porque pode até ser que tenha estenose ou oclusão, só que no Doppler não tem sinal hemodinâmico, nem ultrassonográfico, tá bom? Descreva sempre os achados objetivos do que o seu exame mostrou e sempre que possível, descreva se tiver colateralização, qual o tipo de colateralização, se é comunicante anterior, carotídeo externo ou sistema vértebro basilar, tá? E esse é o último caso, eu trouxe aqui que eu peguei para vocês semana passada, caso bem interessante, eu queria mostrar para vocês, vejam só, o diagnóstico era esse, 81 anos, com aterosclerose da carótida, só, não tinha o lado, não tinha se era direita e esquerda, e não tinha o grau de estenose. E aí eu começo a fazer o exame desse doente, fiz o cerebral médio direita, fiz cerebral médio esquerda, e eu queria mostrar para vocês, olha que interessante esse exame, coisas sutis, gente. Olha os índices de pulsatilidade do lado direito, cerebral média, em torno de 90, normal, mas todos os índices nas demais artérias desse doente estavam em torno de 1,2, 1,2, 1,1, 1,15, 1,9, e até na basilar, ó, 1,30, 1,40, 1,29. Então, vejam, aqui já me saltava os olhos. Almara, o que é que está alterado? O índice está aumentado do lado esquerdo ou ele está reduzido do lado direito? Na minha visão, olhando de uma forma global, eu acho que aqui que está o problema, tá? Você olhava as velocidades, não tinha muita diferença, tá? E quando eu ia mais à frente, nas regiões das cerebrais anteriores, o que é que eu encontrei? Eu encontrei velocidades da cerebral anterior esquerda maiores do que a cerebral média do paciente, então vejam, era em torno de 40, 50, e a cerebral anterior do mesmo lado batia até 60, em algumas profundidades. E no outro lado, do lado direito, o que é que eu vi? Eu vi uma cerebral anterior com padrão invertido, e com a velocidade também bastante aumentada, tá? Daí, eu fui lá para o nosso batom da cueca, né? Oftálmica. Como é que está a oftálmica? Oftálmica, normal do lado esquerdo, tá? E oftálmica, normal do lado direito. Ou seja, esse paciente, ele tinha só alterações na cerebral anterior e uma alteração bem sutil de redução de índice de pulsatilidade no território da cerebral média, carótida interna direita, tá? E o resto dos exames, do exame normal, vertebrais, posteriores, e aqueles índices de pulsatilidade todos aumentados, com exceção
do território na cerebral média direita. Então, o que é que eu concluí nesse paciente? Provavelmente aquela aterocarotídea devia ser a aterocarotídea cervical do lado direito. Ele tinha uma assimetria dos IPs, ou seja, um começo de alteração, com valores menores à direita, só que ele tinha já recrutamento com perda de hierarquia e aumento de velocidade de fluxo sanguíneo na cerebral anterior esquerda e inversão da cerebral anterior do lado direito, tá? Com oftálmicas normais. Ou seja, esse paciente, ele tem, no meu laudo conclusivo, sinais de estenose crítica ou oclusão proximal ao segmento M1/sifão carotídeo direito, com colateralização via sistema comunicante anterior. Esse foi o meu laudo, tá? Então, um exame bastante interessante, gente, que você vejam, às vezes, alterações sutis, não dá tempo de você ver redução de velocidade e etc., nos sistemas de compensação. Muito obrigada, desculpa eu ter me estendido aí. Maravilhosa a aula, doutora Mara, muito prática, né? Acho que coisas que a gente vê no dia a dia, acho que vai ajudar muito todos que estão fazendo os exames aqui. E a gente tem algumas perguntas, né? Vamos ver. A Ana Elisa perguntou da aula anterior se poderia realizar em criança, acho que é a pesquisa do Shunt, né? Então, o que a gente faz? A gente usa um protocolo trazido do ECO, e aí a gente poderia, na criança maior do que 20 quilos, utilizar os 10 ml de salina misturada, e na criança menor do que 20 quilos, 5 ml. Mas aí tem o problema que a gente precisa da colaboração para fazer a manobra de valsalva, né? Então, o ideal é que tenha algum grau de colaboração para conseguir fazer. É um exame infrequente, né? Eu, por exemplo, nunca peguei pesquisa de Shunt em criança. Acho que geralmente acabam pedindo mais o eco mesmo, né? Exatamente. Bem, o Felipe pergunta, esses valores para critério diagnóstico de estenose pelo Doppler, de quantos por cento? O OSID era 70%. Na verdade, o OSID o primeiro OSID foi acima de 50%. Então, esses valores foram calculados com estenoses acima de 50%, viu, Felipe? Que foi o critério de estenose intracraniana definido pelo OSID, tá? No caso de moia-moia, em específico, o aumento das velocidades do sistema vertebro-basilar para dizer que era colateral e não estenose foi só possível pela neuroimagem, ou teve algum dado que direcionava. Na verdade, quando a gente observa um aumento expressivo das velocidades em todo o sistema vertebro-basilar, com sinais de estenose ou oclusão no território anterior, a gente supõe, eu costumo colocar no laudo, sinais de possível colateralização via território sistema vertebro-basilar, tá? Quando eu vejo sinais de estenoses com redução de velocidade, redução de IP no território anterior. Só que esse exame do moia-moia, viu, Felipe, é um exame bem difícil de fazer, tá? Eu confesso para você que muitas vezes a gente tem que pegar os exames de imagem para tentar entender, porque realmente são exames muito loucos. Existem vários diferentes padrões, tá? Esses moia-moia que a gente pega. Há quem diga, né, Maria, que para você fazer um exame intracraniano, o ideal é sempre você ter o exame extracraniano, né? Você entender o quanto você tem de estenose proximal. Exato. E do ponto de vista de colateralização, no moia-moia tem um dado interessante, que como a estenose é uma estenose supraclinoideia, quase nunca vai ter, quase nunca não, assim, nunca vai ter oftálmica invertida, né? Porque não colateraliza, porque para fazer colateralização pela oftálmica, você tem que ter uma estenose proximal à saída da oftálmica. E no moia-moia, por definição, por ser supraclinoideu, essa estenose geralmente é acima. Exatamente. A Rafaela Braga, Rafinha, prazer ter você aqui, pergunta, nesse último caso, que foi o último caso antes do fechamento da aula, como deixaria o laudo, a informação? Normalmente, Rafa, quando eu vejo padrão de colateral, ou essa assimetria de IP, ou essa assimetria, assim, bem nítida de velocidade, eu sempre coloco no laudo provável sinais de provável estenose / oclusão proximal ao segmento X, entendeu? Porque não tem como a gente dizer onde é a altura da estenose. A gente tem como dizer se ela é proximal àquele local onde a gente está vendo a alteração.
Então, se a alteração é na cerebral média, o IP da cerebral média, ou a anterior que inverteu, etc., a única informação que eu posso colocar no laudo é essa, é proximal àquele segmento, tanto que eu costumo colocar muito isso, proximal ao segmento M1/sifão, tá? Eu costumo colocar dessa forma. Beleza, doutora, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Vamos seguir então, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Vamos continuar então. Já peguei minha água. Tomara que dê certo. Isso, Eva, deixa o copinho aí do lado. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar do Doppler na pesquisa de microembolia espontânea, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da física dos HITs, que são os sinais transitórios de alta intensidade no Doppler, como é que a gente vai identificar a técnica, como é que a gente vai pesquisar a microembolia espontânea no Doppler e quais são as indicações da avaliação e o que ela sugere, né, a presença da microembolização espontânea. Então, a primeira descrição de microembolização espontânea pelo Doppler foi de 1990, pela Mary Spencer, que mostrou que, durante uma cirurgia de endarterectomia, eles viram que tinham alguns sinais de microembolia na ultrassonografia transcraniana. E aí, como é que a gente vai caracterizar, né? O que são esses sinais microembólicos? Eles são marcadores de processos emboligênicos ativos e que podem estar associados a um maior risco de AVC no futuro, né? Isso quando a gente fala de microembolia espontânea. E quando a gente fala de sinal microembólico, pode ser tanto sinais de agregados plaquetários, quando a gente pensa em algum microêmbolo, sinais de gordura, microêmbolos de gordura, ou microêmbolos gasosos, como a gente faz, por exemplo, na pesquisa do shunt direita e esquerda, né, que são moléculas gasosas, mas de uma forma geral, a gente não consegue diferenciar qual é o componente do sinal microembólico através do Doppler transcraniano, apesar de ter alguns estudos sugerindo alguns sinais específicos. Então, o Doppler com avaliação de sinais microembólicos é um método que é não invasivo, é de baixo custo, tem uma sensibilidade e especificidade alta, os microêmbolos podem ajudar a gente a identificar, eles podem vir de trombos, de plaquetas, de bolha de ar, de placa de ateroma, e essa passagem do microêmbolo vai gerar um aumento de sinal unidirecional na frequência do Doppler. Então, aqui um exemplo, né, de sinais microembólicos, mostrando esse aumento de intensidade de forma súbita. E o Doppler transcraniano vai ser o único método diagnóstico que a gente vai poder avaliar a embolia silente originada do coração ou dos vasos supraórticos. Então, a gente vai conseguir avaliar a embolização em tempo real vindo dessas regiões. Então, como é que a gente vai caracterizar os HITs, né? Os High Intensity Transient Signals. A base da detecção do êmbolo vai ser a reflectividade diferente do êmbolo em comparação com o sangue. Então, o sangue vai causar um aumento transitório da intensidade do sinal, que vai ser o chamado de HITs, né? Então, vai ser vai ter um aumento dos decibéis, e a gente vai ver isso tanto na imagem quanto pelo som. E qual é a diferença de HITs e MES, né? Às vezes a gente fala os dois querendo dizer a mesma coisa, né? Então, nem todos os sinais transitórios de alta intensidade são microêmbolos. Uma parte deles pode ser, por exemplo, o artefato, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa detecção pelo Doppler transcraniano? A gente tem um consenso de detecção de microêmbolos, e para a gente avaliar, como eu falei, né, o sinal microembólico são sinais de alta intensidade. Então, a gente vai ter um limite de detecção, geralmente quando é maior do que 3 a 9 decibéis da intensidade basal. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo nessa tabela o grau de pacientes com intensidade de decibéis menores e maiores, né? Então, nos pacientes com sinais embólicos, por exemplo, com válvula prostética em relação ao controle, a gente viu que os sinais embólicos geralmente têm um aumento mais importante da intensidade. Então, tem um maior número de decibéis. Geralmente, no aparelho DWL, que a gente usa na Unifesp, a gente usa o limiar de 9 decibéis para a detecção
desses sinais transitórios. Geralmente, a gente vai utilizar um volume de amostra entre 3 e 10 milímetros. O power e o ganho geralmente são mais baixos para a gente ver essa variação de sinal, de intensidade, esse aumento de intensidade no exame. E a gente vai utilizar o Doppler com a frequência de 2 MHz. Quanto menor a frequência, melhor. Qual é o tempo de monitorização ideal nesses pacientes, né? Assim como quando a gente faz o eletrocardiograma, o Holter, né, no paciente com FA, quanto mais tempo a gente monitorizar, maior a chance da gente avaliar um sinal microembólico. Então, a recomendação é, por exemplo, no paciente com estenose carotídea ou FA, que a gente monitorize pelo menos por 1 hora para avaliação de sinais microembólicos, e no paciente com válvula mecânica, que tem uma frequência maior de sinais microembólicos, uma monitorização ideal de aproximadamente 30 minutos. E como é que a gente vai conseguir identificar o que é sinal microembólico e o que é artefato, né? Geralmente, o artefato ele vai gerar um sinal bidirecional, diferente do sinal embólico, que como vai estar surgindo, vai estar indo em uma direção, ele é mais unidirecional. Tem uma técnica no Doppler transcraniano, que é a técnica multigate, que vai ajudar a gente a diferenciar, que avalia em diferentes tempos esse sinal microembólico. Então, por exemplo, o sinal microembólico, ele vai estar passando de um lugar para o outro, então ele vai passar em tempos diferentes. Isso nos pacientes que têm o sinal microembólico, enquanto no paciente com artefato, vai ser no mesmo tempo em diferentes profundidades, né? Então, a gente vai ter de profundidades diferentes o mesmo sinal microembólico, né? Então, a técnica multigate vai ajudar a gente a diferenciar, porque no microêmbolo a gente vai ter essa diferença de tempo de um local para o outro. E a gente tem a detecção automatizada, então existem alguns aparelhos que conseguem dizer de forma automática o que é êmbolo e o que é artefato. Lembrando que é sempre importante a gente checar, porque até o software automatizado pode ter erros, tá bom? Então, como é que a gente vai caracterizar o sinal microembólico? É um sinal de alta intensidade, unidirecional dentro do espectro de velocidade, tem uma duração curta, menor do que 300 milissegundos, uma intensidade de sinal maior ou igual a 3 decibéis, comparado com o sinal de fluxo sanguíneo de base, o som característico, né, como a gente viu nos vídeos, aquele som mais agudo e rápido, e tem uma ocorrência irregular no ciclo cardíaco. A gente pode caracterizar o sinal microembólico como um evento único ou como um cluster, né? Ou como a gente viu, né, na pesquisa de Shunt no FOP, né? Pode ter, por exemplo, um efeito de cortina ou uma quantidade muito grande por ciclo cardíaco. Então, como é que a gente vai diferenciar? Quais são os outros métodos que a gente tem para diferenciar o artefato do sinal microembólico? Uma técnica muito interessante é a técnica do audiograma. Então, quando a gente for ver o HIT, a gente vai ver que a curva do audiograma, ela vai ter esse caráter meio parabólico, enquanto no artefato vai ser mais errático. Então, isso ajuda a gente a diferenciar com muita certeza, né, o que é êmbolo e o que é artefato. E existe também uma técnica que os aparelhos têm, que é uma lente de aumento, que a gente vai ver no modo M a característica do sinal. Então, quando a gente tem um sinal todo de uma cor só no modo M, isso sugere que isso realmente é o sinal microembólico. Enquanto no artefato, a gente vai ter um sinal com cores diferentes, tá bom? Então, isso vai ajudar bastante a gente nessa diferenciação. Então, entre os tipos de aparelho, né, como eu falei, a gente tem o dedicado e o duplex. O dedicado vai ser melhor na monitorização por conta do uso do capacete, né? Então, a gente vai conseguir fazer a monitorização contínua, bilateral, com o uso do capacete. Essa aqui é uma foto da minha tese de doutorado, né, monitorizando um paciente bilateralmente. E também tem essa possibilidade do probe robótico, né, que a gente ainda não usa na prática, mas que é bem interessante, até porque com o próprio capacete é muito fácil da gente perder o vaso. Então, se o paciente às vezes movimenta a cabeça, pode perder o probe sair do lugar. E o robótico, ele vai identificar automaticamente a artéria cerebral média nesses pacientes. Então, geralmente a gente vai fazer via janela transtemporal, pode ser uni ou bilateral. O ângulo, se a gente for utilizar o duplex, tem estudos que sugerem a correção do ângulo. Lembrar que a detecção de êmbolos pode variar, pode depender, pode ser operador dependente, e existem alguns softwares de detecção automática que vão ajudar a gente nessa diferenciação.
E por quanto tempo que a gente vai monitorizar? Geralmente, quanto mais tempo a gente monitoriza, melhor, né? Geralmente, pelo menos 30 minutos, sendo que quando a gente monitoriza por 1 hora, a gente tem uma detecção 4 vezes maior em relação à monitorização de 30 minutos. Outras regiões que a gente pode monitorizar, né? Existem até capacetes específicos para monitorização, por exemplo, da circulação posterior. Então, essa seria uma possibilidade. E também há a possibilidade da monitorização transorbitária, mas é algo que não é feito com muita frequência, né? E aí, de onde que vem esse sinal microembólico, né? Então, a gente está vendo que está vindo um êmbolo para o sistema nervoso central, mas a gente não sabe de onde que está vindo. Pode ser do coração, por exemplo, no FOP, pode ser das carótidas no paciente com estenose carotídea, pode ser da aorta no paciente com ateroma aórtico, ou no caso de um shunt extracardíaco, por exemplo, pulmonar, né? Então, existem diferentes aplicações e diferentes patologias que já foram identificadas, sinais microembólicos, né? Então, já foi identificado na aterosclerose, tanto intra quanto extracraniana, na dissecção de artéria cervical, aumentando o risco de AVC nos pacientes com sinal microembólico, fibrilação atrial, até no lúpus, no SAF, né, que foi a tese do Irapuá, durante intervenções carotídeas, por exemplo, em darterectomia. Então, em diferentes situações, a gente já existe a presença de sinais microembólicos e que podem até determinar um risco maior de AVC no futuro. Então, aqui é um conjunto de estudos que avaliou a presença do sinal microembólico, por exemplo, no AVC agudo, e varia um pouco, né, de estudo para estudo, mas, de uma forma geral, a prevalência de sinais microembólicos no AVC agudo é em torno de 24%, e isso geralmente está associado a um risco 2 vezes maior de AVC subsequente. Então, é uma técnica que, se a gente fizer de forma aguda, a gente pode até estratificar os pacientes de maior ou de menor risco para um AVC no futuro. No caso da estenose carotídea, a gente também tem um aumento da taxa de sinal microembólico espontâneo, tanto nos quadros sintomáticos quanto nos quadros assintomáticos. Então, no sintomático, chega a 76% a presença de sinais microembólicos e 21% nos casos assintomáticos, sendo que o risco de AVC subsequente pode ser de 7 até 10 vezes maior nos pacientes que a gente tem sinais microembólicos e pode ajudar a gente no caso da definição de tratamento. E durante e após endarterectomia, a gente também costuma ter uma prevalência muito alta de sinais microembólicos, né? Então, chega em torno de 70%, e isso tem um risco de 2,5 vezes maior de AVC. É até interessante, né, que a gente teve um estudo apresentado no ESOC do ano passado, que foi o SONOBIRD, que avaliou o Doppler transcraniano como se fosse uma sonólise, né, para reduzir os êmbolos nos pacientes com endarterectomia, e mostrou uma redução de isquemia pós-endarterectomia nos pacientes que faziam monitorização com Doppler durante a cirurgia de endarterectomia, né. E aí, no pós-endarterectomia, a gente tem um risco maior de infarto quando os microêmbolos acontecem durante a dissecção ou no período pós-operatório, né, que é quando a gente vê que tem realmente microêmbolos formados, por exemplo, de placa de gordura, né, porém, após a abertura da artéria, esses microêmbolos podem indicar também bolhas de ar, tá bom? E quando existe uma microembolização persistente depois que o fluxo já é restaurado, depois da endarterectomia, isso pode indicar uma trombose precoce da carótida e um risco maior de AVC. Então, o Doppler tem uma utilidade monitorizando durante a endarterectomia, pode ajudar até na redução do risco de AVC durante a endarterectomia, e ele pode ajudar na avaliação de complicações precoces, como a trombose precoce de carótida, né? Sendo que, dependendo dos métodos de tratamento, existem taxas diferentes de sinais microembólicos, e após stent carotídeo, foi descrita uma taxa maior de sinal microembólico em relação à endarterectomia. E esse estudo foi super interessante, que é uma revisão sistemática de todas as condições que a gente acha sinais microembólicos, inclusive com dados prospectivos, né, mostrando que realmente existe um aumento de sinais microembólicos, inclusive com aumento do risco de AVC em pacientes com AVC agudo, com doença de grandes vasos extracranianas, né, como eu falei, na estenose carotídea sintomática e assintomática, em doenças intracranianas
como a dissecção de artéria cervical, arterite de Takayasu, aterosclerose de aorta intracraniana, nas intervenções carotídeas, nas fontes cardioembólicas, como fibrilação atrial, infarto do miocárdio, e cirurgia coronariana, né? Então, todas essas situações a gente detectou sinais microembólicos e que estavam associados a alterações isquêmicas no futuro. E essa é uma imagem da minha tese de doutorado, que a gente avaliou sinais microembólicos no AVC hemorrágico. Isso porque a gente sabe que é relativamente comum, até 30% dos pacientes com AVCH pode ter pequenas lesões isquêmicas, né, lesões com recessão à difusão na ressonância, e o que a gente viu? Que esses pacientes também têm uma alta frequência de sinais microembólicos, então 35% dos pacientes com AVC hemorrágico também tem sinal de microembolia, lembrando que são pacientes também com risco maior cardiovascular, hipertensos, que podem ter aterosclerose, que tem alteração de microvasculatura cerebral, que pode predispor a essa alteração. Em relação ao tratamento, né, esse estudo foi super interessante, que foi o CARES, e ele avaliou a dupla antiagregação na redução dos sinais microembólicos nos pacientes com estenose carotídea sintomática. E o que ele mostrou aqui? A dupla antiagregação, em relação à monoterapia, reduziu bastante a taxa de sinais microembólicos nos pacientes com estenose carotídea sintomática, né? Então, aqui, por exemplo, uma taxa de 3 versus 9 da dupla terapia com a monoterapia. Então, a dupla antiagregação, a gente sabe que pode reduzir a embolização assintomática, e o Doppler transcraniano com monitorização pode ser um método até da gente acompanhar o resultado do tratamento nesses pacientes, né? E esse outro estudo foi uma meta-análise que avaliou o papel da estatina, do pré-tratamento com estatina e na avaliação dos sinais microembólicos nos pacientes com aterosclerose de grandes artérias, mostrando que a própria estatina também pode reduzir a incidência de sinais microembólicos, né? Então, é bem compatível com a fisiopatologia e o tratamento que a gente faz do AVC na fase aguda, né? E esse aqui eu trouxe para vocês, né, esse aparelho que é uma novidade, né, que é como se fosse um Holter que monitora o fluxo na artéria cerebral média, então para a gente tentar fazer uma avaliação de sinal microembólico de forma mais contínua, de forma mais prolongada, né, então é como se fosse um pequeno capacete, né, algo mais anatômico, que vai ficar monitorizando o fluxo na cerebral média por um tempo, e isso pode ser útil em pacientes, por exemplo, com doença carotídea, com fibrilação atrial. Claro que é algo que a gente ainda não usa no dia a dia, mas uma possibilidade aí para o futuro, né? Então, concluindo, o Doppler vai ser um método não invasivo, que a gente pode utilizar a beira-leito para avaliar a embolia cerebral espontânea em tempo real. A gente vai monitorizar geralmente as duas cerebrais médias, geralmente com o uso do capacete, e o uso pode auxiliar a gente nas decisões clínicas, né? Avaliar o risco de AVC futuro e até avaliar o resultado do tratamento em alguns casos específicos. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. A gente não está te ouvindo, doutora Mara, não sei se... O áudio está desligado. Desculpa, eu posso compartilhar minha tela rapidinho para mostrar aquelas imagens de duplex? Pode sim. Ah, é rapidinho, tá? Aula muito boa, viu, amiga? Parabéns, Eva. Obrigada, gente. Aprendi. Direto ao ponto. Gente, a aula do Igor ontem falou sobre o duplex. Eu trouxe para vocês umas imagens aqui, só para vocês verem, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, essa é uma imagem de duplex. Então, o transdutor setorial, ele fica aqui nessa região aqui superior. Essa área branca aqui, essa imagem branca é o osso temporal do lado, no caso, esquerdo, porque eu identifiquei aqui como M1 direita. E aí, a região esquerda da imagem é a região frontal do paciente, a região direita é a região occipital. Então, aqui a gente vê uma imagem bem nítida da artéria cerebral média, que é essa área mais vermelha, e exatamente a mudança no segmento A1, que é a cerebral anterior. Então, vejam que
Aquela imagenzinha bonitinha do Willis é super difícil de pegar. O que a gente consegue pegar na maioria dos casos é isso aqui. É um segmento, o cerebral médio, a cerebral anterior. Esse é o plano axial do dúplex, tá? Então, aqui, nesse mesmo plano, a gente liga o color, esse é o plano, essa é a imagem do color, né? Aí, nesse mesmo plano, a gente liga o botão dúplex, localiza a região onde a gente quer pegar a velocidade e a gente consegue medir exatamente a curva espectral que a gente vê no Doppler dedicado, que é aquela curva da cerebral média, segmento M1, e o aparelho, ele envelopa, né? E ele dá as medidas, cerebral velocidade média, IP, velocidade sistólica, diastólica final e pico sistólico, tá? Aqui é uma outra imagem já do lado esquerdo, então aqui eu já estou com o probe do lado esquerdo, tá? E aí a gente vê, por exemplo, aqui o polo anterior do ventrículo contralateral, então, estando do lado esquerdo, esse lado aqui é o lado direito, e do mesmo modo, a gente consegue identificar o segmento da M1, cerebral média, e medir a velocidade de fluxo sanguíneo no local. E aqui, para vocês verem, é um plano coronal. Então, nesse paciente, especificamente, tinha uma janela muito boa, eu consegui, no plano coronal posterior, identificar a basilar distal, que é esse segmento aqui, que estou apontando com o mouse, e o segmento P1, do mesmo lado direito, e o segmento P1 indo para o lado esquerdo, tá? Então, vejam, é um plano coronal. Basilar distal, P1 no mesmo lado, P1 do outro lado. E daí a gente angula um pouquinho esse plano coronal, e aí a gente consegue pegar, acreditem, mas isso aqui é um plano coronal da cerebral média. Então, vejam, cerebral média, carótida distal, aqui um pedaço dela, eu não consegui pegar tudo, e A1 no lado esquerdo, tá vendo? Então, esse é o plano coronal anterior, porque esse paciente tinha uma janela muito boa que dava para pegar, tá? É raro a gente conseguir pegar essa imagem, não é comum. Então, o mesmo paciente, eu consegui pegar um pouco melhor esse plano coronal. Então, essa é a região da carótida interna, aqui a cerebral média, e aqui a A1 já não aparecia, tá? Plano coronal anterior. É assim, é bem difícil, assim, de 10 doentes a gente consegue pegar um caso desse, tá? E aqui a mesma coisa, já do lado direito, plano coronal, carótida interna, M1, pedaço dela, e cerebral anterior. Vocês conseguem ver ou é só eu que estou vendo? Dá para ver, né? Tá vendo? Tá? O plano coronal, quando a gente coloca no plano coronal, o lado esquerdo da foto é a região superior, o lado direito é a região inferior da cabeça do paciente, né? E o lado que a gente está é o lado direito. É isso, gente. Olha essa imagem, que linda. Olha isso. Cerebral média e bifurcação da cerebral média no plano coronal, tá? E esse vermelhinho aqui é a carótida interna distal, que no plano coronal a gente consegue identificar, tá? Então, assim, é uma imagem bem difícil de pegar, mas com a janela boa, a gente consegue. Só para ilustrar. Muito bom. Tem que ver várias vezes, né? Tem que ficar olhando a correlação, né? Tem várias imagens bem bonitas, né? De correlação da imagem do Doppler com a tomografia, e aí você vai... E sempre que a gente pegar uma janela boa, a gente explorar um pouco mais para a gente aprender e verificar, né? Muito bom, Eva. Parabéns, viu? Obrigada, gente, pela atenção. Então, até amanhã. Amanhã tem mais. Rita, tem uma